O presidente francês afirmou que a trégua na Ucrânia pode ser acordada nas próximas semanas. Macron insistiu na necessidade de oferecer garantias de segurança para evitar que a Rússia volte a atacar. Segundo ele, o objetivo é um acordo rápido, mas não frágil. Em entrevista a um canal norte-americano, o presidente francês considerou uma trégua na infraestrutura de transporte aérea e marítima. De acordo com o líder europeu, essa seria a maior prova de que a Rússia é séria quando diz que quer encerrar a guerra. E quem chega para fazer uma análise sobre esses últimos acontecimentos é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política. Bruno, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Prazer o nosso. Bruno, primeiro, analisa para a gente qual é o impacto dessa visita do Macron nos Estados Unidos. Seria uma forma de trazer a União Europeia ali para essa discussão sobre a guerra na Ucrânia, né? Porque os países europeus reclamaram bastante, assim como a própria Ucrânia também, por não ter participado de reuniões que envolveram líderes, né? Tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Com certeza, Kelly, essa é uma questão fundamental. Nós vimos nas últimas semanas, né, nos últimos dias praticamente, o Donald Trump tomando a frente nas negociações junto com a Rússia, junto com Vladimir Putin. Isso desagradou enormemente os países membros da União Europeia, como a própria França, do presidente Emmanuel Macron. E isso ressalta, então, a saída do Macron aos Estados Unidos ressalta a necessidade da União Europeia como um todo, dos países europeus, também se colocarem como interlocutores desse possível cessar-fogo que pode acontecer a qualquer momento. Mas é importante destacar que nós temos chefes, né, de Estado com visões divergentes sobre como se dá esse processo de paz. Então nós temos um Donald Trump querendo a paz praticamente a qualquer custo, e sem observar a necessidade, por exemplo, de devolver terras para a Ucrânia, né? Já Emmanuel Macron muito mais preocupado com a inserção, por exemplo, de tropas no território ucraniano para garantir, de tropas europeias, né, no território ucraniano, para garantir uma espécie de defesa daquele território. Trump até concordou com essa ideia, mas a gente não sabe realmente como isso vai acontecer. Então nós temos realmente um momento muito emblemático, a necessidade de ter um representante de um grande país europeu nesse processo e, ao mesmo tempo, um Donald Trump que tenta trazer os ganhos de um possível cessar-fogo para si, sempre pensando naquela lógica dos Estados Unidos primeiro, né? America First, que tem sido o grande mote do Donald Trump desde a sua campanha e também durante esse segundo mandato, pelo menos esse início de segundo mandato. Bruno, vamos falar um pouquinho mais sobre as tropas, né? Algo que você trouxe agora. Vamos aprofundar, então, porque realmente o presidente dos Estados Unidos declarou que existe a possibilidade de tropas europeias entrarem na Ucrânia para a pacificação. Líderes do bloco haviam dito na semana passada que consideravam o envio de soldados para a manutenção da paz na Ucrânia depois de um acordo de trégua. Essas tropas não lutariam ao lado das forças de Kiev, mas estariam em território ucraniano apenas para garantir o fim dos combates. E apesar das declarações de Donald Trump, a Rússia rejeitou a possibilidade do envio de tropas de paz. O presidente norte-americano havia dito que Vladimir Putin poderia aceitar a medida, mas o governo russo negou concordar com a ação e disse que o movimento seria inaceitável. O porta-voz do Kremlin não criticou explicitamente Donald Trump, mas reiterou a posição da Rússia sobre o assunto. Na semana passada, inclusive, o ministro das Relações Exteriores afirmou que o envio de tropas da OTAN para território ucraniano pode ser visto como uma ameaça direta à soberania russa. Bruno. Exatamente, Kelly. Falta combinar com os russos, né? Porque essa questão central, a necessidade de tropas europeias ali na Ucrânia está sendo discutida como vital, isso nas palavras do próprio Emmanuel Macron. E o Trump, ele diz que aceita e diz que o Vladimir Putin aceitaria também. Mas realmente
a meu ver, não existe ainda uma negociação bem estruturada sobre essa questão. Porque como o Dmitry Peskov, o porta-voz russo, e o próprio Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, disseram durante essa semana, qualquer inserção de tropas europeias no território ucraniano seria uma violação da soberania russa. A Rússia que tem, né, como a questão central da sua soberania a defesa territorial, e se ela observa a OTAN chegando cada vez mais próxima do seu território, isso pode gerar algum tipo de conflito ainda maior. Ao mesmo tempo, nós temos uma Europa preocupada com o que pode acontecer caso o Vladimir Putin e a Rússia consigam mais territórios na Ucrânia. Isso pode, eventualmente, a gente não sabe se o Putin, por exemplo, pararia com essa escalada em outros territórios. Então, os países ali no seu entorno, como a Polônia, como Lituânia, Letônia, Estônia, países que estão todos ali no entorno da Rússia, ficam realmente muito preocupados. Então, por isso, a necessidade, né, da OTAN colocar tropas, mas isso vai ter... a gente não sabe se isso realmente vai acontecer e qual vai ser o tipo de negociação, quais serão as trocas para que a Rússia aceite isso. Até porque, né, para a OTAN realmente colocar essas tropas, obviamente teria que ter também o aval de Donald Trump, né? Porque os Estados Unidos lideram a OTAN também. Então, veja como existe todo um jogo de xadrez que acaba sempre recaindo na posição dos Estados Unidos, né? Exatamente, Kelly. E a gente tem observado o Donald Trump cada vez mais tirando um pouco o pé da OTAN, né, deixando a OTAN para a própria Europa, digamos assim. Então, quem deve lidar com questões de segurança, quem deve lidar com a própria manutenção da OTAN seria a Europa, isso são as palavras do Donald Trump. Então, é um cálculo realmente muito complicado de ser feito, um cálculo estratégico que a gente vai ver nas próximas semanas o que vai ser, né, dessa negociação, se realmente vai ter ou não a presença dessas tropas europeias em território europeu, em território ucraniano, melhor dizendo, e aí precisaria, obviamente, do apoio dos Estados Unidos. De qualquer forma, viu, Bruno, o presidente Vladimir Putin afirmou que a participação da Europa pode ser necessária nas negociações para o fim da guerra. Apesar disso, o líder russo afirmou que, primeiro, é preciso construir confiança com os Estados Unidos. Em entrevista, Putin disse que Trump está abordando o conflito de maneira racional e não emocional. Entretanto, o presidente alegou que detalhes não foram discutidos, dando a entender que o conflito ainda pode ser prolongado. Na semana passada, líderes da Rússia e Estados Unidos se reuniram na Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia e concordaram em montar equipes negociadoras. A Ucrânia e os países europeus questionaram não terem sido chamados para as conversas e a gente tem trazido sempre esse ponto aqui também nas nossas discussões. O fato é o seguinte, né? O Putin já ventilar que é realmente necessária, né, a participação da Europa, claro que tem a ver com essa preocupação dos países europeus com o possível avanço russo. Então, realmente, né, talvez seja um sinal aí que para a negociação avançar é preciso incluir todo mundo. Agora, a gente nunca sabe, né? O que vem da Rússia sempre fica ali uma interrogação também. Com certeza, Kelly. A gente nunca sabe até que ponto o Putin ele joga, até que ponto ele vem com uma frase de efeito, né? O Putin ele é um grande articulista no plano internacional, no sentido de conseguir trazer as coisas para trazer as preferências para a sua visão de mundo, né? Então, realmente, a União Europeia ela é fundamental nesse processo como um todo. A Ucrânia é fundamental nesse processo de paz, então qualquer acordo de negociação precisa ter esses países envolvidos, desde os mais fortes economicamente, politicamente, como a própria França dentro da União Europeia, até o Reino Unido, né, fora da União Europeia, mas como um ator fundamental nesse processo, até países que são não tão fortes politicamente e também economicamente, mas que fazem fronteira ali com a Rússia, né? De certa maneira, a Polônia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, que são, a todo momento, se veem preocupadas com a possível invasão da Rússia, né? A própria Finlândia, né? A Suécia, enfim, são países fundamentais nesse processo. Então, ouvir esses países também é fundamental para que a Europa consiga estabelecer um cessar-fogo que seja benéfico para
a região como um todo, mas conforme as coisas estão caminhando agora, dificilmente o acordo de paz será benéfico para a Ucrânia, que é quem mais perdeu território nesse processo de guerra, que já leva mais de 3 anos, né? Foram 3 anos estabelecidos desde a data de ontem. Bruno, está chegando uma notícia muito interessante, quero muito saber sua opinião. Porque é o seguinte, o presidente russo disse que é favorável aos investimentos dos Estados Unidos na exploração de minerais nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Putin disse que o país está pronto para atrair parceiros estratégicos para os novos territórios. Além disso, o governo russo também afirmou que tem muitos depósitos de materiais de terras raras e que está aberto a acordos com os Estados Unidos. Segundo o Kremlin, a Rússia tem planos para desenvolver recursos com grandes possibilidades de cooperação. Putin também classificou como uma boa ideia a proposta norte-americana para que a Rússia, Estados Unidos e China reduzam pela metade os gastos militares. O que a gente pode entender dessa declaração do Putin, hein? A primeira questão é a boa relação que o Putin tem com o Donald Trump. São líderes autoritários que conseguem dialogar muito melhor do que líderes mais democráticos. Então, realmente, nós temos um Putin que está vendo o que está acontecendo na Rússia. A Rússia está com uma inflação muito alta, a Rússia que tem perdido capacidade de investimento, aumentou os seus gastos militares de uma maneira exorbitante, e isso fez com que a Rússia se endividasse, apesar da Rússia ter conseguido vender bastante, por exemplo, para a China. Então, a Rússia precisa trazer mais investimentos para o seu país. E o próprio Vladimir Putin tem dito que quer o retorno de empresas norte-americanas para o território russo. Várias delas que saíram ali logo no começo da guerra por conta das sanções. Então, a gente vê realmente uma Rússia tentando negociar com o Donald Trump na questão de cessão dessas terras, né, dos minérios, ao mesmo tempo que a Ucrânia também negocia com o Donald Trump. Então, nós temos a Ucrânia negociando essas terras raras e pedindo mais investimentos de defesa no seu território. Então, a gente vai ver a todo momento essas negociações ocorrendo nesse instante e o Vladimir Putin tentando trazer investimentos econômicos para o seu país como uma forma de fazer o país crescer economicamente, um país que está muito sujeito à inflação muito alta nos últimos meses. Bruno, e no dia em que a guerra completou 3 anos, ou seja, ontem, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que adota uma posição neutra em relação ao conflito. Até o momento, o Conselho não havia tomado nenhuma medida contra a guerra devido ao poder de veto da Rússia. Nesta segunda-feira, uma resolução dos Estados Unidos foi aprovada com 10 votos a favor, nenhum contra e 5 abstenções, incluindo França e Reino Unido. O texto pede o fim rápido do conflito, uma paz duradoura na Ucrânia e lamenta a perda de vidas. Diferente das outras resoluções, esta não possui críticas a Moscou pela guerra. Bom, antes de você falar sobre isso, gostaria que só você trouxesse para a gente também, por favor, Bruno, essa questão do papel do Conselho de Segurança, né, que praticamente foi zero por falta de consenso e que poderia ter atuado de uma forma bem diferente, né? Exatamente. O Conselho de Segurança é a principal instituição da Organização das Nações Unidas e os países têm poder de veto. Então, isso significa que se os Estados Unidos aprovarem uma proposta, indicarem, né, uma proposta contrária à Rússia, a Rússia vai vetar e vice-versa, né? O que a gente teve agora, praticamente pela primeira vez, é uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança sem veto tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, porque justamente os Estados Unidos adotam uma posição muito mais neutra, numa tentativa de fazer um cessar-fogo cada vez mais rápido. Então, uma mudança de alinhamento da política externa norte-americana no Conselho de Segurança da ONU, né? Os Estados Unidos que tem votado nas votações da ONU em conjunto com a Rússia. É interessante também destacar esse ponto. E isso traz também sempre aquela ideia do Donald Trump de pensar primeiro nos interesses norte-americanos. O Donald Trump não está mais interessado em
em que todos ganhem, digamos assim. Então, se ele tiver que, por exemplo, passar por cima dos seus ex-aliados europeus para conseguir medidas mais benéficas para ele, Donald Trump, e para os Estados Unidos como um todo, ele vai passar por cima desses países e vai fazer isso mesmo que tenha que se aliar à Rússia, né, que a gente viu nos últimos anos, durante a administração de Joe Biden, que isso não existiu, né, não teve nenhum tipo de acordo entre Estados Unidos e Rússia. Então, é uma nova forma de atuação da política externa norte-americana, né, e que a gente vai ver aí ao longo dessas próximas semanas novas resoluções surgindo e muito provavelmente, se a resolução for um acordo entre Estados Unidos e Rússia, essas resoluções vão ser aprovadas no Conselho de Segurança. Bruno, a gente vai trazer agora uma notícia que agitou os Estados Unidos desde o fim de semana e tem novidade. Olha só. Depois de dar um prazo de até o fim da noite de ontem, Elon Musk afirmou que os funcionários federais terão uma nova chance para prestarem contas sobre os trabalhos realizados. No fim de semana, o líder do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos exigiu que os trabalhadores respondessem a um questionário sobre as realizações semanais. Segundo ele, a falta de uma resposta seria considerada como uma renúncia ao cargo. O objetivo, de acordo com Musk, é avaliar os gastos públicos. Várias agências federais, como CIA e FBI, aconselharam os funcionários a não responderem ao questionário. Agora, Musk afirmou que os trabalhadores terão uma segunda oportunidade de prestar contas, alegando que as demissões ainda podem acontecer pela falta de respostas. Bruno, por um lado, Musk e Trump dizem que existem funcionários fantasmas, que muita gente nem aparece para trabalhar. Do outro, existe o receio com onde essas informações vão parar. O fato é que essa notícia realmente tem repercutido demais nos Estados Unidos. Exatamente, Kelly. Acho que esse é mais um componente da caça às bruxas que o Elon Musk está fazendo em relação ao funcionalismo público como um todo. Existem gastos exorbitantes no próprio Pentágono, na CIA, isso é fato, isso é sempre importante destacar. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que desde a sua campanha até o início do seu mandato, Donald Trump ele tem ressaltado essa perseguição, não digo perseguição, mas o corte de gastos do setor público, só que os parâmetros estão cada vez menos claros, né? Então, você deixar de responder um e-mail e aí você seria removido daquele setor público, isso não é, isso de longe, né? Isso seria uma realização, né, do serviço público em geral. Isso passaria por procedimentos burocráticos, então tem todo um processo. O que a gente observa é que o Elon Musk parece tratar o serviço público como se fosse uma empresa dele, mas o serviço público é diferente. Tem burocracias diferentes, tem etapas diferentes, tem procedimentos completamente diferentes e é necessário, então, respeitar, né, esse processo como um todo. O que isso vai gerar? Se vai gerar algum tipo de consequência entre os poderes, né? Se o poder judiciário vai ser movimentado, e provavelmente vai ser movimentado para trazer algum tipo de contramedida a isso, a gente vai ver nos próximos dias, né? Vamos acompanhar com certeza. Obrigada pela sua análise, Bruno. Uma boa tarde. Até a próxima. Até a próxima, Kelly. Uma boa tarde a você e a toda a audiência.